Bora lá então para mais um capítulo de Provérbios, Provérbios capítulo de número 4. Só os fortes hoje, hein? Só os fortes acordando cedo aí para esse desafio de 31 dias de Provérbios. E o Provérbios 4 hoje vai falar sobre os caminhos da sabedoria. Então você pode ver que a gente continua ainda falando sobre a sabedoria, até falei nas aulas anteriores, né? Até o capítulo 8 mais ou menos, a gente vai falando sobre a sabedoria. Eu acho que foi incrível a forma que Salomão colocou, porque buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar a Deus, o temor do Senhor, tudo isso faz parte dessa iniciação, desse processo. De certa forma, é uma mudança de mentalidade. Para tudo que a gente vai fazer, para tudo que precisa ser feito, precisa de uma mudança de mentalidade, precisa de um posicionamento, e como nós falamos ontem, precisa, na aula anterior, né? Precisa de uma decisão. E a Patrícia até colocou na aula anterior um ponto bem importante sobre a etimologia da palavra decisão. Decisão é cortar, abrir mão, deixar fluir. Olha que interessante. E, né, como a Maria Antônia falou ali, antes da gente dar início nessa aula, né, às vezes é difícil a gente tomar algumas decisões, porque envolve muitas coisas. Envolve, às vezes, coisas que nós não queremos abrir mão ou que nós estamos acomodados. Então, por isso que é interessante a gente falar ali sobre a questão da sabedoria. A gente já vai começar falando do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, que fala do valor da instrução. Olha só, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente ler esses 4 versículos aqui. Diz assim, ó, ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e o único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Olha que interessante. Salomão traz aqui a ele apela, né, ao nosso coração ali, o coração de quem está lendo, com um tom paternal. Ele vem incentivando essa valorização da instrução como a fonte de vida. E a gente observa que a gente vai crescendo, muitas vezes quando nós somos adolescentes, né, nós não queremos ouvir a voz dos nossos pais. Hoje, como pai, né, eu vejo muito isso. Quando eu era ali um adolescente, eu não ouvia, eu não queria ouvir muitas instruções porque eu achava que eu sabia tudo. Hoje eu tenho uma adolescente em casa e eu observo o mesmo tipo, o mesmo comportamento, é um processo natural. Às vezes a gente não quer ouvir a instrução dos nossos pais. Mas eu lembro também que muitas vezes eu não ouvia a instrução dos meus pais e eu acabei me ferrando em muitas coisas. Né? E hoje eu entendo que o pai ele traz essas instruções para a proteção do próprio filho. E Salomão ele vem valorizando isso, essa instrução do pai, né? Daí a gente pode trazer a instrução da lei, a instrução de Deus, o direcionamento de Deus como a instrução de fonte de vida. Então, essa metáfora de um pai ensinando o filho, ela reforça a importância de aprender com aqueles que têm experiência. Por isso que é importante, e hoje eu vejo muito isso, não é porque eu sou um mentor, mas eu vejo a importância de ter mentores na nossa vida, de ter pessoas que possam nos ajudar, que possam nos instruir naquilo que nós precisamos, naquilo que nós queremos, porque fica muito mais fácil, porque essas pessoas, elas já passaram por coisas que nós queremos passar, elas já têm o conhecimento que nós gostaríamos de ter. Então, a sabedoria, ela não é adquirida automaticamente, ela vai sendo passada. Assim como o conhecimento, ele vem sendo passado de geração em geração, através do ensino, através da obediência, e a sabedoria, ela vem enraizada nisso. E quando nós pedimos para Deus essa sabedoria, ele vai colocando as instruções, ele vai colocando a correção, ele vai colocando pessoas na nossa vida que possam nos direcionar. E eu gosto muito dessa questão do direcionamento, porque a gente não precisa aprender sozinho. Você não precisa continuar ali batendo a cabeça no muro, você não precisa ficar tentando encontrar uma saída, uma direção.
sendo que você pode ter pessoas que venham ali para te instruir, para te direcionar naquilo que você precisa, e é muito mais fácil, muito mais rápido, acelera muito mais o processo. Porque até você descobrir o caminho, até você descobrir como você faz para passar aquele momento, você já tem alguém ali que possa falar, olha, faz isso, 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 você vai lá e faz, e é muito mais rápido, muito mais fácil. Você não tem tanto esforço, você ganha tempo, você vai, ganha, economiza dinheiro muitas vezes, por essa aceleração. Então, em vez de você ficar quebrando a cabeça, siga a instrução, busca guardar esses ensinamentos, guardar aquilo que vem sendo passado para você. É, agora a gente segue ali para os versículos, melhor, né? Assim como um pai deseja o melhor para os seus filhos, Deus também ele nos instrui com amor, oferecendo sabedoria como caminho para a vida. E chamando, é claro, ouvir com atenção e praticar o que é aprendido. Também não basta só a gente ouvir e não colocar em prática, né? O filho ser obediente no sentido de que ele escuta o que o pai fala, é, mas ele não coloca em prática. Não adianta nada. Você fala, fala, fala para o filho escuta, balança a cabeça, tá bom, pai, eu entendi, mas na hora de colocar em prática, o filho vai lá e faz totalmente ao contrário. Também não adianta nada. O foco não está apenas no conhecimento, mas na aplicação prática daquilo que você aprende. Então não adianta você ter bons mentores, pessoas que estão te direcionando, pessoas que estão te instruindo, sendo que você não coloca em prática, você não não faz aquilo que precisa ser feito. Eu já estou há 4 anos trabalhando com pessoas e eu falo para as pessoas, o resultado dela não depende de mim. Eu sou a pessoa que está dando instrução para você. Então, assim, 20% é minha responsabilidade em te acompanhar. Mas os 80% é você colocando em prática aquilo que você está aprendendo. Então, tudo que você for fazer, inclusive aqui dentro do que nós estamos estudando, né, você vem, pega as informações e vai colocar em prática, porque senão não vai adiantar você passar os 31 dias do desafio aqui, só ouvindo, acordando cedo, estudando, 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 e não colocar em prática. Por isso que eu estou colocando para vocês ali as tarefas, os desafios. Eu sei que a maioria das pessoas não vão fazer, mas eu tenho certeza que se vocês fizerem os desafios, os resultados vão aparecer na sua vida. E por mais difícil que seja tomar as decisões, cumprir os desafios ali, fazer as tarefas, o resultado vai aparecer. E aí você vai ver no decorrer desses 31 dias o que vai mudar na sua vida. E com certeza você não será mais a mesma pessoa. Vai acontecer coisas diferentes. Lá no versículo 5 até o versículo 9 fala assim, ó, adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Olha que interessante essas instruções aqui, né? Falando que a sabedoria, ela é descrita como o maior investimento que nós podemos fazer em nossas vidas. Falando que a sabedoria exige esforço, exige dedicação, mas a recompensa, elas são incomparáveis. Quando nós buscamos a sabedoria, quando nós buscamos o entendimento, as recompensas são incomparáveis, ou seja, não tem como você comparar o tamanho das recompensas que você vai receber quando você se dedica a isso, quando você se esforça em buscar a sabedoria, em buscar o entendimento, em buscar estar próximo de Deus. Assim como um bem precioso exige um grande sacrifício, a busca da sabedoria, ela também deve ser constante e deve ser prioritária. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa questão da sabedoria lá no capítulo 7 e no capítulo 8, mas a gente começa a ver o quanto é importante a gente buscar a sabedoria, o quanto a gente perdeu tempo em buscar outras coisas em vez de buscar essa parte da sabedoria. Então, essa passagem, ela também destaca que a sabedoria não apenas nos protege de perigos de vida, mas também nos eleva à honra
E aí, quando ela traz a parte do diadema, né, da coroa, que são símbolos de vitória, de dignidade, esse texto aqui mostra que quem vive de forma sábia experimenta a glória e também o respeito. E aí, por isso que eu falo, às vezes o nosso foco ele está tão fora, ele está tão errado, que quando a gente para estudar provérbios, a gente vai ver, poxa, eu estou me cansando, eu estou fadigando, parece que as coisas não dão certo, parece que as coisas não fluem, parece que não é para mim, mas é porque o foco está errado. Eu estou querendo a fama, eu estou querendo dinheiro, eu estou querendo o reconhecimento, eu estou querendo tantas outras coisas que estão fora da sabedoria. Que quando eu busco a sabedoria, essas coisas acontecem naturalmente. A proteção, o reconhecimento, o dinheiro, a própria fama que às vezes você está buscando, né? A sabedoria ela vai te dar, mesmo que você não queira, por exemplo. Não, não quero aparecer, não quero. Mas a sabedoria ela vai te trazer isso, porque as pessoas vão se inspirar em você, elas vão olhar para você, elas vão querer aquilo que você tem para oferecer. Você pode ver que quando você pega a Bíblia, a história de Salomão, você vai ver que as pessoas vinham de longe. A própria rainha de Sabá, ela veio de longe para poder ter instrução, para poder ter informação. Ela é uma personagem que a Bíblia traz ali. Mas vários reis, vários reinos mandavam as pessoas até Salomão, porque já tinham ouvido falar da sua sabedoria. Nós estamos falando de uma época que não tinha tecnologia, de uma época que era do boca a boca. Imagina hoje nas redes sociais, as pessoas viralizam de um dia para o outro. Então, seja o que for que você esteja buscando, o segredo está em buscar a sabedoria. Por isso que a Bíblia fala lá no Novo Testamento, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o reino de Deus já está alinhado na sabedoria, a gente vai entender um pouquinho mais para frente o porquê. Bora lá para os outros versículos? O terceiro ponto aqui, do versículo 10 até o 13, fala sobre os caminhos retos e seguros. Caminhos retos e seguros. Bora lá, bora conferir isso aqui. Versículo de número 10 diz assim, ó: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andarão, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Até o 13, né? A- Apega-te à instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Muitas vezes a gente vai lendo a Bíblia, né? E aí a gente vê uma linguagem, às vezes, muito poética, né? E, na verdade, a maior parte das traduções ali são João Ferreira de Almeida, né? Essa tradução em português ela foi feita numa época poética mesmo. A Bíblia ela foi pensada, né? A tradução foi pensada para ser declamada. Antigamente falava muito sobre poemas, né? Sobre declamação. Então, quando a gente vê Aparta-te, é uma linguagem bem mais colonial, né? Uma linguagem mais antiga, mas ela não muda o formato, tá? A gente consegue entender essas questões ali que o autor quer trazer, né? Porque a própria linguagem, né, que ela foi escrita também, era uma linguagem totalmente diferente. Mas quando ele fala aqui do caminho da sabedoria, ele traz descrito como esse caminho seguro, esse caminho direto. Isso não significa que você não vai ter desafios no meio do caminho. Não significa que você vai estar ausente desses desafios, mas que quem anda por ele tem a certeza que vai evitar as armadilhas, vai evitar é, cair em alguns buracos, né? Vai ter força para poder superar os obstáculos. E a sabedoria, ela nos dá a direção e evita que nós venhamos desperdiçar tempo em caminhos destrutivos. Então, quando eu busco essa direção, né, eu consigo encontrar os melhores caminhos, eu consigo tomar as melhores decisões. E aí a gente dá uma ênfase na instrução.
Porque a instrução aponta para a necessidade de aprender e aplicar continuamente os princípios de Deus. Então, não é só você reter ou você ler a Bíblia uma vez e achar que pronto, já está tudo certo. Não, eu preciso reter, aprender esses princípios e aplicar continuamente. Ou seja, todos os dias, até o quanto restar os seus dias aí na Terra. Então, a sabedoria, ela nos guia em decisões cotidianas e nos protege de erros graves. E quando eu tenho um caminho de instrução, quando eu tenho um caminho de conhecimento, quando eu tenho um caminho de sabedoria, eu consigo ter uma vida mais. A palavra não seria mais fácil, tá? Não seria uma vida mais fácil, porque na verdade não existe uma vida fácil. Mas quando você tem instrução, você consegue enfrentar os desafios com outros olhares, com uma ótica, com uma visão diferente dos desafios. E aí você enxerga nos desafios oportunidades. Então, por isso que ela parece ser mais fácil. Mas não é que os desafios ficaram mais fáceis, é você que ficou mais experiente, você que adquiriu mais conhecimento para você lidar com as situações. Os desafios continuam sendo difíceis, mas a instrução, a sabedoria, o conhecimento, toda essa bagagem, toda esse crescimento que você tem, né, de estar próximo de Deus, de receber essas instruções, faz com que você consiga enfrentar os desafios com mais facilidade, tá? Não é que ficaram mais fáceis, você que ficou mais experiente. Do versículo 14 até o 19, fala sobre o alerta contra o mal. Fala assim, ó. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e fogem deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas as veredas dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem e é, nem sabem em quem tropeçam. Olha só que interessante. O, o autor aqui, ele faz um contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E ele apresenta de uma forma clara e poderosa que o caminho dos maus, ele é descrito como uma espiral de destruição. A lei da semeadura, né? Tudo que você plantar, você vai colher. Então, se você está plantando maldade, vai voltar de alguma forma para você. Então, a maldade, ela vai se tornando um vício. Às vezes você não entende, você fala, nossa, eu não consigo entender como que pode ter tanta maldade na pessoa, porque às vezes não tem, né? A gente não está acostumado com aquilo, você não tem aquela maldade. E aí, quando você percebe, a pessoa foi lá e fez alguma coisa que te feriu, que te machucou, que te derrubou. Aí você olha assim e fala assim, poxa, mas como que a pessoa pode ter essa capacidade? Como que essa pessoa pode ter essa maldade? O provérbio já estava instruindo ali sobre esse coração mau, porque o pecado ele foi inserido no homem lá no Jardim do Éden, né? Quando o Adão e Eva eles comeram do fruto proibido. Ali o pecado entrou. Então o pecado ele já está em nós. Não tem como essa natureza pecaminosa, essa maldade, ela já está enraizada e nós temos que lutar contra isso o tempo todo. Esse desejo de fazer aquilo que é mal, esse desejo de fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Por isso que é importante buscar a sabedoria, buscar a instrução e se manter firme. Porque esse é o ponto principal, é manter-se firme. E não é assim, um dia, não é dois, não é três. Às vezes você está num ambiente e o ambiente exige que você minta. Só que mentir vai contra os princípios, vai contra a palavra. E aí, você vai fazer o quê? Não, mas eu tenho que ganhar o meu dinheiro. O que é mais importante nesse momento? A tua paz, a tua consciência, saber que o teu dinheiro ali está vindo de mentiras, porque você vai ter que mentir para outras pessoas para você ganhar o seu dinheiro. E aí, para você ganhar o seu dinheiro, alguém vai ter que perder.
Será que não é o momento de você parar e refletir, fazer uma transição? Sair daquele emprego e ir para algum que vai te dar paz? Ah, mas eu não vou ganhar tanto. Claro que você não vai ganhar tanto, porque você não vai ter que mentir. Às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas Deus vai te suprir, sustentar de alguma forma. Aí, quando traz essa questão de é, desviar, né, do caminho mal, e aí quando você está perto, você vai ver que essas pessoas, ela tem uma maldade, isso se tornou um vício para elas, se tornou algo comum, mentir talvez para as pessoas, enganar talvez as pessoas, fazer o mal, ferir as pessoas, arrumar um plano, uma forma de derrubar as pessoas, se torna algo constante na vida dela e algo que se tornou natural. E a proximidade, estar junto dessas pessoas vai fazer com que você também se torne uma pessoa. Aquela história da média, que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, se você não é um fracassado, mas convive junto com fracassados, você será o próximo fracassado. É inevitável. Então, se você não é mal, mas você convive com pessoas más, daqui a pouco você vai se tornar uma pessoa má. Então, o caminho dos justos, ele é progressivo, como a luz do amanhecer, né? Que cresce até alcançar a sua plenitude. Então, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra que você vai alcançar os seus resultados. E você escolhendo esse caminho dos justos, você vai ter que cultivar esse caminho. É todos os dias buscando ser uma pessoa melhor. Então, essa passagem, ela é um lembrete de que as nossas escolhas, elas definem os nossos destinos. Enquanto a sabedoria nos conduz à luz, o pecado, ele nos aprisiona na escuridão. Evitar esse caminho mal, ele vai exigir uma decisão consciente e também determinação. É uma luta diária, é uma luta constante. Todos os dias você vai ter que desviar do caminho mal. Todos os dias você vai ter que fazer isso. Do versículo 20 até o versículo 27 vai falar sobre o coração como fonte de vida. Vamos lá para o versículo 20 até o versículo 27. Fala assim, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha as instruções de Provérbios 4 aí para a gente. O coração, ele é descrito como o centro das nossas vidas, né? A fonte de tudo o que somos. E quando ele fala ali de coração, né? Hoje a gente consegue entender que o coração, esse coração que bate, que bombeia sangue, ele é uma válvula, né? Ele não é a sede das emoções. Quando a gente traz essa analogia do coração, na verdade é a nossa alma, nosso sentimento, nosso cérebro, que é ali que está concentrado todas essas coisas. Mas quando a gente traz essa sede das emoções, descrito como o coração, né, que é o centro das nossas vidas, que é a fonte de tudo que nós somos e que nós fazemos, né, isso faz com que a gente precise entender que nós precisamos guardá-lo. E é essencial guardar o nosso coração, é essencial viver com integridade. O coração, ele simboliza os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções, porque quando isso aflora, né, o coração ele acelera, ele bate mais forte, né? É, ele palpita mais, né? Então, quando nós nos enchemos com a sabedoria de Deus, ele se torna uma fonte de vida, de saúde para todo o nosso ser, porque o sangue é vida, né? E aí o coração é o que bombeia esse sangue, então ele manda a vida para todo o nosso corpo. Então, além disso, a passagem destaca a importância de sermos intencionais nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então, as nossas palavras, elas têm poder. Tem o poder de construir ou tem o poder de destruir. A nossa palavra tem o poder de causar uma guerra e de cessar uma guerra. E os nossos passos, eles definem os caminhos que nós seguimos.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Isso pode fazer uma diferença muito grande. Minha esposa está aqui, ela sabe. Eu lembro que meu primeiro carro, meu primeiro carro foi um Fusca. E eu lembro muito bem que eu fiz uma oração e eu falei que eu queria comprar um carro a gente colocou, eu coloquei ainda assim, né? É, nem que seja um Fusca. Eu coloquei essas palavras, nem que seja um Fusca. E aí eu fui entender o poder das palavras. E adivinha qual carro que veio? Qual carro que apareceu para eu comprar? Qual carro que eu comprei? Um Fusca. As palavras têm poder, né? E aí, sim, trouxe grandes aprendizados. Quem teve Fusca sabe, quem já andou de Fusca sabe como que é a emoção, né? Quem foi dono de Fusca, então, sabe o quanto de aprendizado você tem, o quanto você aprende de mecânica com o Fusca, o quanto você aprende a fazer gambiarra com o Fusca. Então, foi uma aventura, mas eu entendi que as palavras têm poder. E naquele momento eu disse dessa forma, né? Pode ser até um Fusca. E foi o que eu manifestei, foi o que veio para mim naquele momento. Então, por isso que a gente precisa guardar o nosso coração, guardar as nossas palavras, tomar cuidado com o que a gente fala, tomar cuidado com o que a gente pede, porque isso pode acontecer, isso pode se manifestar na nossa vida. Vamos lá para as nossas tarefas de hoje? Eu quero que você reflita sobre os caminhos que você tem trilhado na sua vida. Esses caminhos, eles têm sido iluminados pela sabedoria ou tem obscurecido pela imprudência? É uma reflexão. E a tarefa para você hoje é listar 3 atitudes que você precisa abandonar para proteger o seu coração e seguir o caminho dos justos. Você vai fazer uma lista de 3 atitudes que você precisa abandonar, coisas que você está fazendo que precisa ser abandonado para proteger o seu coração e seguir o caminho dos justos. E aí, Provérbios capítulo 4, versículo 26, fala ali, né? 23, né? Fala ali, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Então fica essa tarefinha para você, refletir sobre os caminhos que você está trilhando em sua vida, se eles têm sido iluminados pela sabedoria ou obscurecido pela imprudência, e listar 3 atitudes que você precisa abandonar para proteger o seu coração. E aí eu abro aí nos minutos finais para perguntas, dúvidas, sugestões, compartilhamentos e tudo mais. Eu tenho uma pergunta sobre ontem. Uma das tarefas de ontem era escolher uma pessoa para abençoar durante a semana, certo? E aí tinha outra tarefa, eu não anotei. E aí lá embaixo do PDF eu não encontrei também. Aí eu fiquei em dúvida. Na verdade, eu acho que eu juntei, né? Eram 2 ali que estavam no PDF, eu juntei em uma só. E ficou nessa de fazer alguma coisa por alguém. Ah, então era isso mesmo, é essa a tarefa, né? É ver uma pessoa para abençoar, né? Era Ok. organiza... Era a organização, Da organização foi lá na aula 1, na 2. mas era complemento também. Ah, tá. Ontem, É, era escolher alguma complemento. coisa em. Tá, É, ok, era essa a minha dúvida. Sobre hoje. Fale. vou ter que refletir muito nessas de hoje. Hoje a gente falou sobre os caminhos, né, da sabedoria. E aí ele vai colocando ali, né, sobre guardar o coração, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Provérbios ele bate bastante nisso, né? Sobre o nosso comportamento e sobre com quem a gente está fazendo aliança, né? Hoje eu falo isso, né? Fazendo aliança, né? Tem um livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas. E nesse Hum. livro do Thiago Brunet, ele fala sobre os tipos de pessoas, né? E ele faz assim, ele traz essa explicação como um círculo, né? Das pessoas que têm que fazer parte de cada círculo da sua vida. Então, tem pessoas que são essenciais, mas elas não são próximas. Então, são pessoas que estão ali no nosso trabalho, são os nossos clientes, né? São pessoas que você vai ter contato várias vezes, mas são pessoas que você não vai contar a tua vida para elas, são pessoas que você não vai desabafar, são pessoas são comerciais, são pessoas estratégicas, pessoas que vão
ou compra de você, ou vende para você, são pessoas que você vai ter contato, mas é ali. São pessoas. Aí tem outro ciclo, né? São pessoas mais próximas, são pessoas até que você tem um certo grau de confiança, mas elas servem para algumas outras coisas. Não vai ser íntimo também. Porque daí você vai vendo, ó, são várias pessoas no ciclo de fora, são menos pessoas no ciclo de dentro, e mais É. próximo de você são poucas pessoas. Se você tem muitas pessoas de confiança, são muitas pessoas ali de sua confiança, pessoas que você abre a sua vida, toma cuidado, porque talvez você está bem enganado, tá? Porque as pessoas que a gente confia, as pessoas que a gente confidencia os nossos segredos são poucas pessoas. Pessoas que você conta em uma das mãos e ainda sobra dedo, tá? Então, assim, vai ser uma, duas, três e vai, não dá para fechar a mão. Não, não dá para abrir a mão, tá? Vai ficar ali um, dois, três e talvez quatro e cinco já é demais. Então, a gente tem que tomar cuidado ali. E você pode ver, Jesus vai lá e ele chama 12 discípulos. Antes dos 12, tem os 70. Aí tem os 12. Dos 12, tinha três que Jesus chamava e conversava de uma forma mais particular com esses três. Ele não falava com os 12, ele trazia todas as instruções e depois ele chamava esses três e esses três ele entregava mais e ele cobrava mais desses três. Então você pode ver, a gente pode pegar esse exemplo. Às vezes a gente quer ser amigo de todo mundo, a gente quer se abrir com todo mundo, a gente quer falar com todo mundo, a gente quer entregar nossa vida para todo mundo. E aprenda uma coisa: quando você abre sua vida para alguém, quando você abre sua intimidade para alguém, você entrega isso para a pessoa. E essa pessoa ela pode usar isso contra você em algum momento, tá? Eu já vi, eu tô 24 anos no ambiente religioso, 24 anos de conversão. Eu já vi isso acontecer com pastores. Você entregar ali, você desabafar e pastores usarem em algum momento contra você aquilo ali, tá? Comigo isso. Seu Então, comigo isso. não estou dizendo que são todos iguais, tá? Não estou É, dizendo. mas Mas aconteceu. é quando você entrega a sua vida ali, você dá a munição para as outras pessoas usarem com você. Nil, quer dizer então que eu não posso conversar com. Não, eu estou dizendo que você tem que escolher muito bem. Provérbios, hoje a gente viu sobre isso, né? Sobre quem são as pessoas Tudo que você bem. está escolhendo para estar do seu lado. Tem que escolher muito bem. E isso faz parte da sabedoria, né? Eu aprendi isso com o tempo. A gente quer ser amigo de todo mundo, quer abraçar todo mundo, e aí a gente precisa entender que tem esses níveis. Tem que separar, né? Tem que saber separar. Hoje, né, eu prefiro, às vezes, conversar, abrir minha vida, né, algumas coisas com mentores específicos, com pessoas que estão longe, porque eu sei que essas pessoas não vão usar isso contra mim, né, ou eu não estou refém delas, porque são profissionais que eu busquei orientação. Hoje eu prefiro fazer isso, né, buscar mentores, pessoas que eu possa me ajudar para poder abrir, né? Profissionais, às vezes um psicólogo, às vezes um terapeuta, né? Às vezes um mentor, Vai, alguém. vai falar, né, o que você queria ouvir, mas pelo menos você conseguiu, assim, se colocar, né? Falar. Exatamente, exatamente. E aí você abre pontos específicos, né? Áreas específicas que você precisa de ajuda. Às vezes a gente quer abrir a vida inteira, né? E às vezes não é isso que vai ajudar. Às vezes são pontos específicos. Poxa, eu preciso de ajuda no relacionamento. Então eu vou buscar ajuda no relacionamento. Ah, eu preciso de ajuda financeira. Vou buscar ajuda na parte financeira. Ah, eu preciso de ajuda espiritual. Vou buscar ajuda na parte espiritual. Então são partes específicas. E às vezes eu chego para uma pessoa só e quero abrir tudo que eu preciso e aquela pessoa só vai poder me ajudar em uma área. Então, a gente tem que buscar sabedoria por causa disso, para saber aplicar tudo isso. Eu aprendi que, tipo, você confia na pessoa, daí você chega e derrama um balde de coisa naquela pessoa. Às vezes aquela pessoa é mais doida do que você. Exatamente. Consegue te ajudar em nada, ainda piora a situação, porque de repente dá um conselho ruim, você não consegue
nem sair da situação que você estava ainda fica pior. E olha só, uma coisa que eu aprendi sobre conselho. O conselho, ele é muito bom, tá? Mas ele não deve vir de uma fonte só. Como assim? Não, eu tenho que buscar mais de uma fonte para aquele conselho que eu. De preferência que seja ímpar. De preferência que sejam três visões diferentes, pelo menos. Então, eu tenho que buscar três fontes de conselho, ou três pessoas diferentes que possam, ou que entendam do assunto, que possam me trazer visões sobre aquilo. Se duas pessoas falaram, né, de uma forma, quer dizer que essas duas pessoas viram de uma forma que eu não vi. Geralmente, as três fontes vão ser mais ou menos parecidas, tá? Mas eu tenho que buscar três fontes, pelo menos diferentes ali, para um conselho. Isso faz parte da sabedoria, isso faz parte do livro de Provérbios ali, tá? Os reis, né, eles tinham conselheiros, né? As pessoas que querem crescer, elas precisam de conselheiros. Fechou? Algo mais? Bora lá? Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Amanhã.